Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me assistindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasa Lag Astrology. Hoje vamos fazer um estudo de caso sobre o mapa da rainha do pop, a Madonna. Este estudo de caso é dividido em duas partes e agora você vai assistir a parte 2. Venham comigo. Express yourself, don't repress yourself. Parte 2, técnicas anuais. Então, a gente vai reprisar que no episódio passado, caso vocês não tenham assistido, olhem na descrição, a gente tratou de terços da vida, depois do lançamento zodiacal, que dava períodos de até 30 anos para afinar as previsões. Depois, fomos para os quartos da Lua, que subdividia períodos de 32 anos em períodos de 2 a 7 anos e meio. E chegamos finalmente aos anos de 2022 e 2023 da carreira da Madonna. Agora, utilizaremos técnicas anuais para avaliar o ano pessoal e afinar os temas dados pelos períodos gerais. A gente veio de um funil. A gente começou aqui pelos textos da vida, afunilou com o Zodiacal Releasing para saber os períodos de maior atividade, maior recebimento de grana. Foi para os quartos da Lua para ver os subperíodos da vida dela, do que estava rolando, quais casas estavam ativadas, etc. E agora, com um período de 2 anos para tratar apenas, a gente vai tratar de 3 técnicas mais famosas para a previsão anual. A primeira, a profecção, a segunda, a revolução solar e a terceira, a revolução lunar. Todas elas podem ser tanto anuais quanto mensais. Como assim, Thiago? Sim, todas elas têm revolução solar mensal e revolução solar lunar mensal e anual. E isso é pouco passado, porque a gente está acostumado a contratar o astrólogo e só ter a previsão do ano com o mapinha da revolução solar. E quando querem detalhar um mês, usam a lunar. Não. Os dois têm mensais e anuais. Então, neste estudo, vamos comparar os anos pessoais de 2022 e 2023 da Madonna. Lembrando, o ano pessoal começa com seu aniversário. E no caso da Revolução Lunar, é na Revolução Lunar que ocorreu depois que o Sol está no seu signo solar natal. Então, pode acontecer antes ou depois do seu aniversário civil, ok? Venham comigo aqui. A primeira técnica é a profecção. A profecção trata-se de uma contagem de uma casa por ano ou mês. Você faz uma contagem para saber o ano que a pessoa está. No caso, a Madonna estava com 64 anos aqui, ativando a casa 5. E dentro desse ano, começa o primeiro mês, na casa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai voltando até checar a casa 3, que é a casa 12 da casa 4, aqui, da casa 5, né? Então, se usa o sistema de casas iguais, então, a partir do ascendente, conta 30 graus. Por que tem que contar 30 graus só? Porque é o período que a gente conta dos nossos meses anuais. Pode ter uma divergência de por causa do mês de fevereiro, que só tem 28 dias? Tem, mas no máximo vai ter 2 dias para mais ou para menos. Junto da profecção, a gente vai usar a dodecatemória, que eu usei anteriormente
na retificação e a novenária. Aqui, a profecção estava na casa 5, a casa de que inicia no signo de Gêmeos, nesse mapinha aqui. Aqui coloco os 7 primeiros meses de assuntos ligados a Gêmeos, trocas de conhecimento, busca ativa de conexões, a serviço da arte, porque a arte está na casa 5. Então, de agosto a março, todos esses assuntos de ir de um lado para outro, trabalhar em colaboração com os outros artistas, tudo isso estava ativo na vida dela. A partir de março, os assuntos relativos a rotinas, retorno à sua residência fixa e a doenças, eles passam a ser ativos até voltar para o grau 12 do signo seguinte, atingir o grau 12 e 22 de Câncer, já no aniversário dela. Como é que a gente vai interpretar aqui? A gente tem uma profecção de uma casa por mês, que é a profecção mensal, e uma chamada profecção contínua, que anda 2,5 graus dentro de cada signo. E aí ele muda a dodecatemória e a gente vê como que vai se dar os períodos de maior atividade da pessoa a partir da dodecatemória do mês da lua e os períodos de maior satisfação e energia na dodecatemória relativa ao Sol. Então a gente vê que a partir dos 15 dias após o aniversário dela, em agosto do ano passado, ela estava num período muito bom, iniciando o período da Lua, onde a dodecatemória estava ativando a casa de Escorpião, que representa o MC natal, e em trígono com o signo profetado, né? Então, o que que acontece aqui? Câncer alimenta Escorpião com esforço físico, com saúde, com conexões com empregados, essas coisas de rotina. Então, ela estava já planejando a turnê dela. E a gente olha a novenária porque os meses da profecção mensal que forem regidos por Saturno, que é o regente da novenária aqui, eles serão os meses onde terão os maiores acontecimentos da RS. Esses meses são os mesmos todos os anos? Não, por quê? A profecção do início do ano sempre avança uma casa. Então, esse ano começou em Gêmeos, ano que vem vai começar em Câncer. Então, a profecção em Câncer já tem outro regente. E por aí vai. Então, a gente tem que a gente guarda Saturno aqui para ver o mês de Saturno lá na frente. E a gente tem os períodos aqui da dodecatemória em Escorpião, que a cada 4 meses vai simbolizar o período de maior atividade da carreira. Então, nesse mês, entre 25/8 até 25/9, ela fez uma festa na Sicília, festa de aniversário, passou umas férias na Sicília. Depois fez um lançamento de uma coletânea dos 40 anos de carreira, porque até o final do ano que vem, em setembro, ela comemora os 40 anos que ela lançou o primeiro single dela, que foi Holiday. A partir do dia 25/12, ela passa a dodecatemória de Sagitário, que é a dodecatemória do Sol. Então, ela passa a ser o período do ano que ela teve mais energia.
Então, ela empreendeu várias coisas, desfile, começou colaboração com várias pessoas que ainda não foram lançadas. Então, rolou muita coisa aqui em outubro. Depois passa um mês tranquilo, até mais ou menos o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, sem muita agitação. Depois do feriado de Ação de Graças, começa o mês que a Dodecatemória quadra a Dodecatemória da Lua. Então, aqui começa outro mês de atividades bem intensos da Madonna. Aqui ela teve a homenagem do Yves Saint Laurent, os 40 anos de carreira. Ela viajou bastante pela Europa devido a compromissos profissionais, passando o feriado com os filhos, depois apenas no Natal, que é aqui quando ela começa a mudança para o pico, de atingir o pico aqui do Sol, quando a Dodecatemória vai para Peixes, quadrando os signos de Sagitário. Quando passa para o final de janeiro, a gente começa as polêmicas. Por quê? A Casa 11 é ativada e começa uma ativação da Casa de Touro aqui, que é a Casa 4, que é a Casa da Família. Então, apesar de ser um acontecimento, começa as notícias sobre a morte do irmão dela no início da quadratura com o período da Lua. Então, foi 6 meses depois do aniversário. E entrou no dia 16/3, nos períodos regidos por Saturno. Aqui, nessa segunda fase da RS, começada no final de março, ela assumiu um namoro, depois de ela ter terminado o namoro anterior, um relacionamento de 4 anos. Começou os preparativos para a turnê, a- fez um documentário abrindo o seu acervo pessoal de vários figurinos de décadas, que estão num container refrigerado, e começou as atividades mais importantes do ano. Inclusive, assim, nesse mês, entre o final de fevereiro e início de março, também houve a polêmica do Grammy. Então, houve uma ativação do MC, da exposição, coisa e tal, porém, isso foi eclipsado pela morte do irmão. Quando a casa do Sol chega ao signo de Virgem, que a casa do Sol tá Sagitário. Sim, outra coisa que eu esqueci de contar. Quando a profecção muda de signo, ela pula o signo. Então, ela saiu de, no 25 de março, ela saiu de Touro direto para Câncer, que é o signo da Lua. Novamente, é um período de atividades bastante, que durou até o mês 10 da Revolução Solar dela, dia 16/5. A partir de dia 25/5, ela, ao mesmo tempo que entrou na casa de pico do Sol, né, que estava fazendo quadratura ao signo de Sagitário, aqui, ó, casa do Sol, da Decatemória. Ao mesmo tempo, a novenária também foi para Virgem, em 12/6, que foi quando começaram os sintomas. Virgem rege a casa 8 da Madonna. Então, deu uma ativação numa casa de risco. Porém, nos primeiros dias, ela não estava sentindo,
porque ela ensaiava, segundo os relatos dos dançarinos, mas tomava o antitérmico, ia lá ensaiar e dava tudo de si. Porém, quando foi na segunda quinzena, a partir do dia 16, a profecção chega a Câncer. O regente Marte é empurrado para Câncer, que é a casa 6 dela, junto com a ativação da dodecatemória de Virgem. Então, foi o período de maior risco dela que ela chegou a ser internada na UTI. Depois, ela passa um período de um mês, com a dodecatemória avançando para Libra, o que houve uma melhora no quadro e próximo ao aniversário dela, a casa ativada passou a ser o fundo do céu e mais agitação no final do ano pessoal. Então, quando a gente atingiu uma casa maléfica, ativando nos mapas derivados ou as mesmas a outra casa maléfica, houve risco de vida para a nativa. E nos períodos de pico, prêmios e homenagens. Então a gente já vê um padrão. Períodos da Lua, homenagens e atividades, períodos de pico, festas e contato com artistas. Então, como é que foi a Revolução Solar da Madonna de 2022? A Revolução Solar, a gente tem um ascendente em Virgem. Eu quero que vocês guardem essa informação aqui, Virgem com Mercúrio no ascendente, e vamos voltar um pouquinho para os slides passados. Quem é que estava ativado meses antes do aniversário da Madonna de 2022? Lua, Mercúrio. Vamos voltar aqui. Então, a gente já vê que na técnica a gente já tem uma repetição dos significadores. Mercúrio regia o subperíodo de Lua Mercúrio e aparece aqui como regente do ano, enquanto a profecção anual atinge as casas 10 e 11 da Revolução Solar. Então, ressalta os assuntos referentes à profissão, reconhecimento profissional e prêmios, e aos irmãos mais velhos. Quem morreu no início do ano desse ano foi o irmão mais velho dela, chamado Anthony Ciccone. O regente natal do ascendente, que é Saturno, está na casa 6 da Revolução, que ainda estava em Aquário. E o ascendente da Revolução Solar ativa a casa 8 natal, mostrando o risco de vida e os assuntos referentes a luto. Quando a profecção chega na casa 11 natal, começa na metade de Sagitário, aqui começa na casa 4 da Revolução Solar. O regente de Sagitário é Júpiter. Júpiter na Revolução Solar estava na casa 8 da Revolução. Então, ativa a morte do irmão, que ocorreu em fevereiro. Quando ela chega na casa de Câncer, na dodecatemória, os mapas derivados ativam a casa 8 natal. Então, a cantora foi internada. Então, a gente chega a uma conclusão de que quando há uma simultaneidade de
testemunhos, a gente tem períodos de risco, períodos de perdas. Isso é bem notado com a junção das duas técnicas. Vamos continuar. Tem uma técnica árabe que é muito pouco usada aqui no Brasil para encontrar os meses de maior realização e piores perrengues da Revolução Solar, que é os lotes herméticos. Existe um lote hermético de Saturno que calcula pela distância de Saturno para a parte árabe da fortuna na RS e a gente pegar a dodecatemória dela. Essa distância aqui aplicada ao ascendente dá em Escorpião e a dodecatemória em 28 de Aquário. O que que aconteceu no mês regido por Aquário? A polêmica do Grammy. O mês regido por Aquário na RS era o sexto mês. Já a gente contando aqui pelo mapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente volta para cá. Sexto mês, morte do irmão. Sexto para sétimo. Então, o mês de maior realização, a gente tem que abrir as revoluções solares mensais. Eu não vou fazer essa tortura com vocês de abrir um mapa, mas o que vocês precisam saber? Vocês anotem o grau do sol de vocês e avancem um signo. Se você tem um grau, um sol a 9 de Leão, aí a revolução solar é a 9 de Virgem, 9 de Libra, 9 de Escorpião, etc. Você vai anotar o grau da sua parte do espírito no mapa natal. Digamos, aqui a da cantora era 17 de Caprica. Então, quando a parte da fortuna da revolução solar mensal encontra com a parte do espírito natal, indica um mês de alegrias que você realiza coisas que lhe dão prazer. Quando, ao contrário, a parte do espírito encontra a fortuna natal, a gente tem você conquistando coisas materialmente prometidas no seu mapa natal, que é uma coisa conquistada por mérito ou reconhecimento do seu mérito. Quando a parte da fortuna da RS encontra a parte do espírito aqui em janeiro, houve um anúncio e o início da venda dos ingressos para a turnê dela do ano que vem. A Revolução Lunar Anual ou Revolução Solar Helenística. Por que que a gente tem que esclarecer isso aqui? Porque a maioria das pessoas, ela não sabe a diferença da Revolução Solar normal, que a gente aprende, da Revolução Solar do Helenístico. E muitos astrólogos são da vertente, eles não explicam. O que que acontece? A revolução solar, da gente pegar o mapa do quando o Sol volta para o mesmo grau de quando a gente nasceu, só foi possível com o desenvolvimento da matemática na Idade Média. E quem fez isso foram os árabes. Então, a revolução solar que a gente usa no software hoje em dia é árabe. Antes de ter esses números que a gente usa, o número que a gente usa, o algarismo aqui, em vez de esse algarismo aqui veio da região da Árabe e da Índia. Por quê? Na Europa se usava algarismos romanos, por isso que não se fazia contas com zero. Então tudo era arredondado. Como não se sabia o grau exato do Sol, o que se fazia na Europa até o período árabe?
e até as cruzadas do século XII, basicamente. Eles pegavam, esperavam a data que o Sol entrasse num signo. Por exemplo, começou o signo de Libra ou o signo de Leão, que é o signo do mês agora. Tinha 1 ou 2 dias de margem de erro. Então, entrou o Sol em Leão, eles contavam até a Lua voltar para sua Lua natal. Ah, qual dia, por exemplo, se sua Lua fosse em Escorpião, que é a Lua de hoje? Quando a Lua volta para Escorpião? Ah, 4 dias, 7 dias depois da Lua nova. Então, eles iam contar a sua revolução solar pelo dia que a Lua voltasse a Escorpião, mais ou menos no horário que eles sabiam que a Lua estaria no grau do seu nascimento. A Lua 27 de Escorpião. Então, ia fazer o cálculo, porque a Lua tinha ciclos mensais e as tábuas da Lua eles tinham guardadas. Uma pessoa fazia o cálculo e todo mundo usava, copiava esses cálculos que essa pessoa fazia. Eram tábuas que eram vendidas até a popularização do computador. Então, o que que acontece? Esse mapa aqui, ela pode não coincidir com o aniversário dela, como aqui é do grau 9, dia 31 de julho, ou 1º de agosto. Enquanto ela nasceu dia 16, então foi bem antes. Então, aqui a gente levanta o mapa do primeiro retorno lunar após o Sol voltar ao signo solar da nativa. Depois, a gente verifica quem é o regente do ano dela, por esse assim. De novo, Mercúrio. Só que em vez de o ascendente em Virgem, é o ascendente da profecção anual em Gêmeos. E a gente reforça os temas de artes, filhos, frutos de parceria e lutos para o período. Outra coisa que a gente aprende aqui. A profecção desse mapa lunar, ele não segue a profecção anual normal. Ele começa, você tem que contar os signos entre o Sol e a Lua. Aqui é um signo só, aí a gente soma mais um, 2. Então, a gente começaria o Sol, 2. Começaria com o Sol em Leão, ou a profecção em Leão, na casa 3 da Revolução, e ia casa por casa, mês por mês. Encerraria na casa 2. Então, aqui, qual seria o tema do ano? Contratos relativos à colaboração eh, e contratos escritos, já que a casa 3 é relativos a escritas, à composição, à comunicação, e Leão é a casa 7 natal. Então, ia ser um contrato para as pessoas trabalharem na turnê, para trabalharem no CD novo dela. O regente do ascendente natal, Saturno, nesse mapa, está conjunto ao MC, que reforça os testemunhos profissionais do ano que a gente já viu nos outros mapas. Como eu já dei a primeira pincelada, a gente vai para o ano de 2023, que começou o ano novo dela agora, semana passada. Semana passada, ela começou a ativar a casa 6 dela, o que coloca Câncer dominando os 7 primeiros meses do ano, trazendo temas como doenças, retorno à terra natal e rotinas mais desgastantes. Ela provavelmente vai ter que adiar os primeiros shows da turnê até ela se restabelecer, e isso vai até mais ou menos fevereiro ou março. Se ela começar os shows, ela tem que dar um período entre uma data e outra. Ela não vai fazer toda a agenda dela nesses primeiros 7 meses. Os 5 meses finais ativam os temas relativos a Leão, a Casa 7, sociedades, controvérsias judiciais e amor. Pode ser que ela case, pode ser que tenha algum escândalo envolvendo
namorado, contrato, assim, alguém que deu cano dela, ou uma parceria musical lançada, por exemplo. Então, o que que temos na profecção desse ano? Ela vai começar já com a casa 6, Câncer. E a dodecatemoria começa com Escorpião. E a regente da novenária é Vênus. Então, nos meses que forem regidos por Vênus, mês de Libra e mês de Touro, podem acontecer eventos marcantes para o ano. Na dodecatemória, toda vez que o planeta fizer oposição ou quadratura a Escorpião, vai ser um mês que vai ter um pico de atividades. Já em relação ao mês do Sol, que será o próximo mês, a gente vai ter destaques profissionais ou destaques pessoais de energia, saúde. Então, até 13/9, até 25/8, a gente vai ter um mês de atividade super intenso. 13/9 vai mudar a novenária, vai para reforçar os temas de assertividade, de destaque profissional, enquanto Sagitário aqui vai bombar na energia. Então, a recuperação total dela vai ser em torno de 25/8 a 13/9. Aí temos mês 4, que é o mês de outubro, final de outubro, início de novembro. Vai ser o mês de maior atividade, mas também o mês de destino. Então, coisas que ocorrerão a partir da segunda semana de novembro vão marcar o ano da Madonna aqui, próximo ao Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos. Pode anotar as datinhas. Temos o mês de Natal agitado para ela até janeiro, em relação a homenagens e a energia, disposição, saúde. Temos um mês neutro e já por volta do dia 25 de janeiro, ela volta com força total, já outra oposição ao mês da Lua, mês de atividade também. A semana de maior atenção do ano é a semana entre 13/5 a 16/5. Por quê, Tiabe? A dodecatemoria começa a ativar a casa 8 dela. E logo em seguida, a casa 4 é ativada pela novenária. Então, se começa a ativar a casa dos fins, a casa da família, que ela vai ter que ficar reclusa por um tempo nessa semana entre 13/5 a 16/5. Até 25/5 vai lá, que ela tem que ficar mais quietinha no canto dela. Por quê? Marte volta para Câncer. Porém, os outros signos aqui, eles vão estar mais ou menos profetados numa casa positiva. Então, vai ser um mês que, apesar da preocupação, há uma proteção dos regentes pela dignidade deles. Já o mês de junho vai ser um mês mais tranquilo, mas também será marcado por alguma atividade, alguma gravação de DVD, algum lançamento mais bombástico ocorrido, principalmente após a semana do dia 25/6, quando vai fazer um ano da internação dela, mas vai ativar o MC em Escorpião. Então, vai trazer destaque profissional. O último mês ativa a casa 5. Também vai ser um mês agitado, porém com energia média.
vai voltar, a profecção da Dodecatemória vai voltar para Sagitário, vai coincidir também com um mês de energia, um mês de pico do Sol, a partir da segunda quinzena. Então, profecção é isso. Então, vamos dar uma olhadinha na Revolução Solar. Um pouquinho menos detalhada que a Revolução Solar do ano passado. Aqui, a gente vê que o ascendente ativou a casa 10 dela. A casa 10 começa, o 10º signo, no signo de Escorpião, e aqui a Fortuna já começa em Escorpião, ativando os assuntos. A profecção vai ativar os assuntos da casa 9 e 10 da Revolução Solar. Ressaltando temas de viagens ao exterior, a turnê internacional, religiosidade e profissão. O regente do ascendente natal, Saturno, está na casa 5, reforçando os temas de arte e expressão. O ascendente da Revolução Solar ativa o meio-céu, mostrando o destaque profissional. Em relação aos meses de maior realização, pior perrengue, a gente vai olhar para a parte de Saturno, que está em Câncer, e a dodecatemória dele em Capricórnio. Quais os meses regidos por Capricórnio aqui? Capricórnio é regido aqui por fevereiro, 16 de fevereiro a 13 de março. E na Revolução Solar, em torno de outubro e novembro, que conta-se por casa. Agosto, setembro, outubro. Então, a gente vai ter um mês de perrengue em outubro, que vai ser uma data de destaque. Já reforçando aquela previsão de mês de destino para novembro, principalmente próximo a meados de novembro. O mês de realização se encontra a partir da parte da fortuna ficar em conjunto à parte do espírito natal. Isso ocorre em julho de 2024, no último mês da RS. Vai ser um mês de reconhecimento profissional e recebimento de recordes ou alguma quantia alta por causa da turnê. Já a Revolução Solar helenística, ou lunar anual, a gente repete o ascendente regente do ascendente anterior, só que dessa vez o regente passa a ser virgem. E a profecção ativa a casa 10 e 11 da Revolução. Então, o que que acontece aqui? Aliás, 11 e 12. O que que acontece aqui? A profecção anual vai começar em Escorpião, na casa 10 natal. Pela distância dos signos aqui, se a gente for projetar, pode estar em Libra aqui, tá equivocado aqui. Mas a mistura temas de viagens longas e de destaque profissional. O regente do ascendente natal nessa RS está na 6 por quadrantes, 7 por signos inteiros, indica problemas de saúde nos primeiros meses, principalmente entre fevereiro e março, e entre dezembro e janeiro do ano que vem, porque conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Janeiro e fevereiro. Então a gente chega à conclusão de como a gente afina as previsões que a gente já tinha dos quartos da Lua por meio das revoluções solares e lunares anuais
e por meio da profecção. Além disso, a gente aprendeu a encontrar os regentes do ano e meses mais marcantes para o bem e para o mal. Então é isso, pessoal. Bebam muita água aqui. Muito obrigada. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Pessoa querida, se você chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.